A Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu executar as emendas impositivas, e explico, as impositivas são aquelas que foram aprovadas no Congresso Nacional, depois as câmaras municipais adotaram a mesma regra, que não dependem do governo querer ou não que essas emendas, que são, na verdade, aquelas obras que os vereadores pedem, melhorias, construções, nas suas regionais, nos seus redutos eleitorais, que elas não dependem da decisão da Prefeitura. A Prefeitura é apenas obrigada a ter a indicação daquilo feito pelo vereador dentro do orçamento e executar aquela obra. Isso representa 1% da receita corrente líquida e do valor que está lá no orçamento de maneira geral. A Prefeitura de Belo Horizonte, na nossa reportagem, diz que, olha, não tem nenhum problema entre todo mundo que está aqui não, tem vereador da base que está com problema, tem vereador da oposição também, mas isso é uma questão que nós estamos executando, já executamos mais de 80%, disse o líder de governo Bruno Miranda. Essa questão das emendas, ela surgiu até para ter uma independência, né, entre os poderes, os vereadores, né, não ficarem ali dependentes da prefeitura, mas a gente sabe que as emendas, ela acaba fazendo com que a prefeitura perca ali a questão, a negociação, o poder de negociação dela ali com os vereadores. Ela precisa pagar ali, tá na legislação, ela precisa pagar. Mas aí o que a gente vê na prática acontecendo, já que ela precisa pagar, a forma dela talvez negociar seja na agilidade que isso é pago. Ela vai priorizar o que a gente tem visto, né, que acontecendo, quem é da base tem sido priorizado do que quem é da oposição. Pagar, ela vai pagar, só que o que ela tem feito? Vamos pagar primeiro para quem é da base. E isso é uma coisa que impacta justamente, a gente tá eleição de vereadores, então tá todo mundo querendo receber emenda. Isso é importante para todo mundo. Esse assunto das emendas pipocou na Câmara, principalmente agora nessa época de eleição, por causa disso. E aí, essa questão, eu acho que vai ali muito além dessas emendas, reclamando, né, já tem um componente eleição, e a gente, até um spoiler, um tema ali para um próximo podcast, talvez, dessas movimentações, assim, do que tem acontecido. E o que me falaram, como você fala, um passarinho me contou, que tá todo mundo jogando muito pesado nessa questão, assim, tá todo mundo puxando a sardinha, todo mundo querendo fazer. A prefeitura, emenda tem que ser paga para todo mundo, óbvio, quem é da base tem recebido com mais agilidade. Tem até não vou citar nomes, mas quem sabe, tem um vereador na Câmara Municipal que fala em alto bom som para todo mundo, falando, você quer ser oposição, mas quer ter os benefícios da base? Tem vereadores que falam isso em alto bom som ali para quem é da oposição. Mas a gente sabe que é uma questão de isonomia, tem que ser pago. Mas essa questão do componente de eleição, que a gente vê que fora das emendas impositivas, muitas pessoas têm comentado que têm tido obras do orçamento mesmo da prefeitura, priorizando as regiões dos vereadores que são da base. Então, além das emendas impositivas, talvez já tenha esse componente, tipo assim, vamos priorizar a região que tem esse vereador que é da base. Aí a pessoa, talvez ali, né, vai ter uma simpatia, né, vai ter uma aproximação ainda maior com a prefeitura. E a gente sabe que na eleição, nessa questão até de janela partidária, muitas pessoas têm falado assim, pode mudar a composição da base do prefeito. Muitas pessoas falam assim que não. Porque justamente a gente está em um ano de eleição, os vereadores precisam das emendas, ninguém está querendo brigar com o prefeito, porque está querendo receber rápido. Esse é um ponto crucial, Letícia. Ninguém quer, no fim das contas, receber mais ou menos emendas do que o outro, considerando o cenário atual. A ideia é de que todo mundo possa receber. É claro que se você tiver uma rivalidade regional, né, você tem dois vereadores competindo pelo eleitorado, hipoteticamente, da região Nordeste, ou na região Leste, ou na Norte, ou no Barreiro, onde tem lá uns 50, né, sempre para competir. É claro que quem é da base vai gostar de ver os seus pedidos atendidos de maneira mais ágil em relação a um potencial concorrente. Isso é absolutamente natural e legítimo. E só que isso não pode acontecer com a emenda impositiva, porque ela é obrigatoriamente e deve ser paga pelos parlamentares, ou para os parlamentares a partir dos seus pedidos, de uma maneira, pelo menos, isonômica, né? E isso, pelo menos na letra da lei, é assim. São 170 milhões e 400 mil reais colocados na cidade, 4 milhões e 100 mil reais para cada vereador. Só que aí eu vou fazer uma espécie de advogado do diabo na defesa da prefeitura em um ponto. Eu acho que, primeiramente, há uma questão objetivamente fática para mim. Não há mãos para a Prefeitura de Belo Horizonte fazer todas as emendas na proporção e na mesma agilidade que os vereadores gostariam. Por uma questão objetiva. Você não consegue recapear todas as ruas da cidade em todas as regionais na mesma proporção. Vai haver, inevitavelmente, uma escolha da Prefeitura. Ela vai colocar lá no orçamento que está fazendo e está cumprindo a obra? Sim, certamente vai colocar.
Mas dá para fazer no mesmo dia que se faz na Regional Barreiro, no Jaraguá, no Nova Suíça, no Nova Granada, no Palmares, no Ipiranga, na Centro-Sul e no Cruzeiro? Não há gente na Sudecap para fazer tudo isso de uma vez só. E aí, objetivamente, ainda que a emenda impositiva obrigue a se fazer um cronograma perfeito, igualzinho para todo mundo, objetivamente não dá para fazer. E aí tem também um segundo componente que eu já ouvi, até usando um argumento do governo Zema, de um integrante do governo Zema, aliás, do secretário Gustavo Valadares. Ele explicou certa vez, falou, olha, Guilherme, há pessoas que querem, por exemplo, nas emendas, lá no interior do estado, para dar um exemplo comparativo, a pessoa quer o seguinte, eu quero que pinte a fachada de uma escola. Pintar a fachada de uma escola é um serviço absolutamente trivial, é mais fácil de fazer. Você faz uma contratação mais rápida, você encontra um profissional mais disponível na cidade. Há outros que querem uma revitalização por completa de um parque. E isso tem um custo maior, pode caber no orçamento na rubrica daquela emenda? Certamente. Mas eu tenho uma dificuldade maior porque eu preciso contratar a empreiteira, que tem que ter determinado serviço, tem que ter determinado profissional, e isso e aquilo. Então, isso pode acontecer? Pode. Só que o parlamentar do outro lado está zero preocupado com isso. Ele diz, amigo, eu apresentei a minha emenda faz 1 ano. Em 1 ano você precisa entregar. Então, sempre vai gerar uma fricção entre o poder político do legislativo e o poder de execução do executivo. Não tem muito jeito de fugir dessa história. E neste caso também me parece, e eu ouvi isso de uma pessoa com quem eu conversei poucas horas antes de gravar o podcast, e essa pessoa... tem uns passarinhos. A Câmara tem uns passarinhos bons, assim, de contar história, assim, é bacana, de vez em quando contam. E me disse claramente, olha, eu tinha uma expectativa de encontrar exatamente um direcionamento muito claro para integrantes da base do prefeito Fouad Noman. O que eu encontrei na minha avaliação é lentidão, falta de braços e, no fim das contas, uma incompetência que eu avalio de gestão, me disse essa pessoa. Falou, não é um problema... ela chega a mencionar alguns de negociar agilidade. Não é um problema de negociar, é um problema de agilidade. Tem gente que apresentou emenda em 2021, em 2022, em 2023, e a emenda não saiu do papel. Está errada a Prefeitura de Belo Horizonte nesse caso? Evidentemente que está errado. O que está lá na letra da lei é para ser cumprido. Mas claramente há um problema de como fazer isso. A pessoa chegou a mencionar, inclusive nominalmente, a gestora principal das emendas impositivas. É uma funcionária de carreira da Prefeitura de Belo Horizonte. E falou, eu cheguei até a ter um pouco de dó da pessoa, porque ela tem um volume de coisas para lidar e de quantidade de serviços que demandam coisas muito diferentes. Tem vereador que quer uma poda de árvore, tem vereador que quer um recapeamento, tem vereador que está aplicando recurso, por exemplo, na saúde. Ela falou, eu não vejo sentido no prefeito de Belo Horizonte, que usa, por exemplo, a saúde como uma plataforma importante para si mesmo, que ele deixasse atrasar uma emenda da sua base relacionada à saúde. Ela falou, eu vejo objetivamente que há um problema de gestão e há um problema de capacidade para fazer isso executar. Isso pode parar na campanha eleitoral de uma certa maneira? Claro, evidentemente que pode. Isso gera insatisfação de parte dos vereadores, ou de uma boa parte deles nesse caso? Tenho certeza absoluta que gera. Mas eu olho para esse caso não como uma dificuldade da prefeitura ou como uma intenção política da prefeitura deliberada de vamos atrasar, porque não faz sentido atrasar o de todo mundo para colher, inclusive, insatisfação com a sua própria base, né? Você precisa da sua base para ver seus projetos. A não ser que seja o caso de uma outra hipótese que eu ouvi também, porque assim, a Prefeitura de Belo Horizonte está muito pouco interessada no que acontece na Câmara nesse momento. Está melhor tocar o orçamento que já tem aprovado e as coisas que o prefeito precisa inaugurar, participar, os desenlaces das faixinhas, os cortes lá de faixinha de coisas a entregar, do que qualquer outra coisa. Já me falaram, inclusive, isso, que agora, se mudar a composição de base, pouco importa, porque já sabe que o ritmo, por conta das eleições, vai diminuir, e o que era importante para a prefeitura já foi. E o que pode ser importante, que é reajuste de servidores, também é interesse de todos os vereadores votarem. Não tem preocupação para ter rusga com ninguém, né? Ô, Fran, você tá em que campo nessa história, hein? Olhando para as emendas impositivas. A prefeitura tinha que arrumar um jeito de botar a coisa toda para frente, todo mundo fazendo obra no mesmo momento, a cidade de Belo Horizonte, assim, um pulmão de obras desse país, dá para fazer? Vai dar. Então, inclusive, fazer um parênteses aqui, um advogado do diabo muito bom, viu? Tudo bem nessa? Foi os argumentos pró-prefeitura nesse caso foram bons? O pessoal da oposição vai amar.
Não, mas fazendo até um paralelo aqui nacional, justamente por essas dificuldades do governo federal em desempenhar aí emendas impositivas, justamente o que aconteceu aqui, né? No final do ano passado, os parlamentares, eles colocaram um dispositivo no orçamento justamente criando um calendário, aí um calendário impositivo, vamos falar assim, justamente para que o governo possa cumprir com as obras. Então, se tá lá, vai ter até tal dia X para fazer. Só que é justamente por todas as questões que você citou, de que depende também da complexidade, dos recursos, às vezes depende de convênios e tudo mais. Então, isso o governo está tentando que não passe, né? Porque vai dar muito trabalho justamente para isso. Então, não estou dando ideia, mas é justamente uma forma que o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, está tentando para poder tirar, querendo ou não, mais um pouco aí do poder do próprio governo federal em relação a isso. Mas é isso, é impositiva. Teoricamente tem que cumprir, mas entra muito nisso que a Letícia disse, né, que você também disse de que a gente tá em março, não tô falando que deveria ser assim, tá, mas é que entra que a gente sabe como que é a política, então assim, pro prefeito, o que adianta agora, o que importa agora é justamente isso, são as obras que ele vai liberar, a base vai estar satisfeito, quem não está insatisfeito vai ser mais uma insatisfação, porque sempre estão insatisfeitos. Então isso também tudo é para se colocar no jogo, né? E querendo ou não também isso abre um pouco aí de espaço para outros vereadores e tudo tentarem negociar aí aos 45 do segundo tempo com a equipe da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, tudo isso também entra na jogada, mas não adianta, né? Emenda impositiva ou não, sempre vai ter esse problema em relação à liberação, seja por má vontade política ou também por complexidade do tamanho das coisas que precisam liberar.